Olá, boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje estamos trazendo um convidado muito especial. Trata-se do Marcelo Lemos, entusiasta, participante também dos Poetas do Tietê. Marcelo Lemos é o pai do Acane, vocês vão conhecer melhor, Migrantes, contado pelo neto Marcelo Lemos. Vou contar para vocês a história do meu avô, que há 60 anos atrás para São Paulo migrou. Nascido em Camamu, é a história de um baiano, homem obstinado, filho de sergipanos. Órfão de pai e mãe, da vida não tinha medo, criado pela irmã, trabalhando muito cedo. De Camamu ao Baitaba, migrou para aprender, com as malas na mão, viu 2 filhos nascer. Muito trabalho pela frente, chuva, garoa e neblina, veio para São Paulo com a vovó Jocelina. Aqui o sonho cresceu, logo construíram casa, 3ª filha nasceu, Natanael, homem de raça. Estela era seu nome, Maristela, 2ª filha. Papai Marcelo é quem escreveu a saga dessa família. Adotaram São Paulo, da Bahia trouxemos amor, cresceram com muito orgulho do meu avô trabalhador. Enquanto minha avó passava no hospital noite ao relento, em São Paulo das Catracas, meu avô tirava sustento. Formou filha advogada, a outra policial. Papai profetizou, São Paulo é especial. Hoje eu posso estudar em uma escola boa, lembrar que tudo começou naquela terra da garoa. E depois dizem que não existe amor em São Paulo. Vocês acreditam de fato nisso? Tantas pessoas, assim como eu, assim como a Elide, assim como tantas outras pessoas que têm uma sua história contada por parentes nordestinos, baianos, baiano como meu pai, mineira como a minha mãe, alagoano como meu pai, alagoano como o pai da Elide, que vieram para São Paulo e simplesmente trabalharam. Enriqueceram? Talvez não, mas conseguiram, tiveram sucesso, conseguiram criar seus filhos, assim como o Marcelo, assim como a família toda do Marcelo, a minha família, a família da Elide. São Paulo é acolhedora. Basta nós querermos trabalhar e São Paulo tem o trabalho a nos oferecer. Bem, agora, depois dessa entusiasmada introdução, vamos prosseguir com o nosso pronome na sua 14ª parte. Estamos fazendo algumas considerações a respeito dos pronomes e as suas aplicações. Vamos ver aqui um exemplo. Eu deixei esse exemplo de propósito para contestar algumas pessoas que ainda falam de cacófato. Cacófato é aquele encontro que não é muito sonoro, ao ouvido, que é chamada de cacofonia, quando dá um encontro que não é muito sonoro. Vamos ver aqui um exemplo de Carlos de Laet, que começa justamente com um cacófato, na nossa visão como puristas. Como nós não somos muito puristas, nós vamos simplesmente analisar. Ela tinha, porém, no semblante, um ar de majestosa bondade que dificilmente esqueceria quem alguma vez se lhe houvesse aproximado. Observe que aqui nós temos esse encontro de ela tinha, mas não é isso que nós estamos analisando. Esse cacófato, provavelmente Carlos de Laet nem se preocupou com isso, porque o que nós vamos frisar aqui realmente é o se lhe houvesse aproximado, se lhe. É esse encontro que nós estamos analisando para mostrar como é que se dá o emprego desse lhe. Nestas substituições, o pronome átono faz referência à pessoa e a ideia da circunstância fica por conta do advérbio ou substantivo adverbializado, quando se trata de locução prepositiva. Vamos ver alguns exemplos onde há o emprego dessa locução prepositiva e onde não há o exemplo da locução prepositiva. Fugia de mim, que corresponde a fugiu-me, não há locução prepositiva nesse caso. Vamos ver um exemplo agora onde há a locução prepositiva. Tudo girou em volta dele. Tudo lhe girou em volta. Nesse caso aqui, há uma locução prepositiva. Portanto,
foi empregado o lhe. Agora vamos ver alguns empregos de pronomes possessivos. Seu e dele, para evitar confusão. Em algumas ocasiões, o possessivo seu pode dar lugar a dúvidas a respeito do possuidor. Remedeia-se, eu vou falar um pouco sobre esse remedeia-se, o mal com a substituição de seu, sua, seus e suas, pelas formas dele, dela, deles e delas, de você, do Senhor, etc., conforme convier. Eu disse que eu falaria um pouco a respeito desse emprego do verbo, para evitar confusão. Remedeia-se, que algumas pessoas desavisadas podem pronunciar como remedia-se, mas na verdade não é, remedeia-se. Por quê? Lembram-se, se vocês não lembram, eu vou só falar muito rapidamente. Existem alguns verbos terminados em iar que seguem a conjugação do verbo odiar. Quais são esses verbos? Tirando o acento, fica um nome de homem, Mário. Então é o M de mediar, o A de ansiar, o R de remediar, que está aqui, o I de incendiar e o O de odiar. Lembram-se? Se vocês não lembram, é só vocês fazerem uma recapitulação dessa aula, vocês vão encontrar lá falando exatamente de como é que se conjugam esses verbos. O verbo remediar é um deles. Ele vai seguir o paradigma do odiar. Olha, eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. Se eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós remediamos, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Muito bem. Segue o paradigma de remediar. Segue o paradigma de odiar. Tudo bem? Prosseguindo. Em José, Pedro levou o seu chapéu. O vocábulo seu não esclarece quem realmente possui o chapéu. Se Pedro ou José. Em José, Pedro levou o seu chapéu. Esse seu representa o chapéu de quem? De Pedro ou de José? Para tirar essa dúvida, existe uma técnica para isso. É verdade que a disposição dos termos nos leva a considerar José o dono do chapéu, mas a referência a Pedro também é possível. Assim sendo, serve-se o falante do substituto dele, se o possessivo pertence a Pedro. Então nós vamos, no lugar de falar do seu, nós vamos usar sempre o dele, para tirar essa dúvida. Então José, Pedro levou o seu chapéu. Em vez de falar o seu chapéu, nós falamos o chapéu dele. Tudo bem? Aqui está a continuação. José, Pedro levou o chapéu dele, que foi o que nós acabamos de dizer. Com efeito, Margarida gostava imenso da presença do rapaz, mas não parecia dar-lhe uma importância que lisonjeasse o coração dele. Novamente aqui o dele, para tirar qualquer dúvida, para dizer que nós estamos falando do coração dele. Dele, quem é o sujeito que apareceu aqui? Gostava imenso da presença do rapaz. Então é dele, do rapaz, tudo bem? Se o autor usasse o possessivo seu, o coração poderia ser tanto de Margarida quanto do rapaz. Por isso que foi substituído o seu pelo dele. Pode-se, para maior força de expressão, juntar-se dele a seu. Embora eu discorde um pouco do mestre, mas tudo bem. Está aqui o exemplo da língua, da norma de uso padrão. José, Pedro levou o seu chapéu dele. Sinceramente, eu não usaria. Mas está aqui o exemplo, o seu chapéu dele. Referindo-se aqui o seu chapéu de José. Se Adelaide o amava,
como e quando Calisto podia duvidar, sua honra dele era por peito. Aqui também tem um emprego bastante diferente do que nós estamos habituados, utilizando o sua e dele para dirimir qualquer dúvida. Menos usual, porém correta, é a união dos dois possessivos, como no exemplo da citada obra de Camilo. É certo, senhor presidente, que a fêmea toca o requinte da depravação e chega a efetuar horrores, cuja narração é de si para gelar ardências do sangue, para infundir pavor em peitos equânimos. Porém, o móvel dos crimes, seus delas, é outro. Esse é um exemplo de Camilo Castelo Branco, e tem também aqui a observação do nosso amigo Evanildo Bechara, dizendo que não é um uso muito comum, mas que é possível. Os pronomes pessoais átonos, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes, podem ser usados com sentido possessivo, mormente em estilo literário, tomando-se o cuidado de evitar o abuso. Tomou-me o chapéu, que equivale a tomou o meu chapéu. Perfeito? É muito importante lembrar que existem talvez mais de 100 mil verbetes, 100 mil palavras em língua portuguesa, talvez até muito mais que isso, se nós levarmos em consideração os termos técnicos. Machado de Assis, que segundo Evanildo Bechara é um dos maiores falantes de língua portuguesa, talvez o que melhor utilizou a língua portuguesa, usou 15 mil palavras para compor a sua obra. 15 mil palavras. E era uma pessoa completamente versada na nossa língua. Nós provavelmente não vamos chegar a tantas palavras. Com as poucas palavras que nós temos, nós já vamos ter um vocabulário suficiente para nos fazermos entender. Agora, tem algumas palavras que realmente chamam a atenção. Destacamos algumas aqui hoje. Carcoma, no sentido de caruncho. Carcoma, no sentido de caruncho. O que é o caruncho? Nós fomos comprar um macarrão num determinado mercado aqui por perto, e esse macarrão veio premiado com algumas bolotas pretas. Eu perguntei, Elide, o que são essas bolotas aqui? A Elide me respondeu, são carunchos, ou seja, eram carcomas. O nosso macarrão veio presenteado com carcomas, com carunchos. Então, o significado de carcoma é justamente caruncho. E tem também uma outra palavra também que nós estamos ouvindo com frequência, que é procrastinar. Procrastinar significa simplesmente adiar. É o que a maioria das pessoas, dos grandes oradores, estão dizendo para nós evitarmos de ser procrastinadores, evitarmos de ser adiadores. Se nós podemos fazer hoje, vamos fazer tudo hoje e não procrastinar, adiar indefinidamente. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais esse bloco, de mais uma teleaula, 14ª parte dos pronomes. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, continuem tocando no sininho, para vocês continuarem recebendo as notificações. Lembrem-se, eu sou também revisor de textos. Se vocês quiserem, podem me chamar. Chamem o Bispoeta. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.